Oi, gente, eu sou a Duda. Oi, gente, eu sou o Vini e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje com uma convidada muito especial, mas muito especial. Um dos podcasts mais esperados aí. Exatamente. Pessoal, e quando eu falei que era ela que vinha hoje, o pessoal entrou em desespero. Você tem que perguntar isso, tem que perguntar aquilo, tem que perguntar não sei o quê. Mas a gente está aqui recebendo a Eliane, psicóloga preferida da nossa paróquia. Melhor. E Eliane, como você está? Primeiramente, boa tarde. A gente agradece você ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, né, que é a psicologia, que são as síndromes, as coisas que estão acontecendo, né? A gente está no mês de setembro e desde 2015, né, começou a campanha de prevenção ao suicídio. Nós sabemos que é um assunto muito sério e vamos também conversar sobre esse assunto hoje. Mas, para começar, a gente pede que ele dê as suas credenciais e conte um pouco da sua história, de onde você veio, tem irmãos, família muito grande, família muito pequena, é de Araruama mesmo. Então, conte um pouquinho da sua história para a gente. Bom, boa tarde, né? Eu que me sinto lisonjeada pelo convite. Falar sobre juventude, falar com jovens, para mim é um grande privilégio, né? Então, eu sou psicóloga, eu sou professora de primeiro ao quinto ano. Quando eu estudei ensino médio, eu fiz formação de professores. Era o que tinha na parte da manhã, porque na parte da tarde precisava trabalhar. Trabalhava numa sorveteria bem próxima para casa, né? Quasar. Trabalhei muitos anos no Quasar, Sério? a minha adolescência inteira. Caraca. Acho que de 14 até os 26 anos, quando eu casei, que eu saí da Quasar, né? Então, morava, né? Eu sempre sou de Araruama mesmo, nasci aqui, né? Como dizem, minhoca da terra, né? Minhoca da terra. Aí eu dizia, né? Eu sou professora, psicóloga e primeiro eu fiz o pessoal fala que eu fiz o sentido inverso da formação. Primeiro eu me formei em psicologia e depois eu me formei em pedagogia, né? E depois especialização em psicopedagogia. Esse ano eu terminei o mestrado, que eu estudei sobre as juventudes e o sofrimento psíquico, né? Estudei, terminei agora, esse mês de julho. Mês de julho, finalizei agora o mestrado, né? E assim, você sempre quis ser psicóloga ou quando você era menor imaginava ter outra profissão ou até professora mesmo? Como você decidiu, não, quero fazer isso? Teve algumas pessoas da sua família que teve exemplo ou você falou, não, vou fazer isso, é isso que eu quero fazer? Então, a psicologia, assim como a formação de professores, sempre a educação e a saúde, né? A educação e a psicologia sempre estiveram muito interligados na minha vida, né? Quando eu fui estudar a formação de professores, eu fui estudar porque só tinha de manhã, e aí lá eu conheci um professor de psicologia, porque a gente tem essa disciplina, né? Durante o curso de formação de professores. E aí eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ser psicólogo, eu quero entender as pessoas, eu quero conhecer mais. E aí eu fiz a graduação em psicologia, foi daí que veio, né? Você que é da área de psicopedagogia, né? Sim, sim. Então, explica para a gente mais o que é essa área em específico, porque psicologia é um campo vasto, né? Assim como qualquer área da saúde, é um campo muito longo de várias especializações. Então, conta para a gente um pouquinho que foca mais no que, psicopedagogia, qual é um pouco mais sobre essa área, para quem tem Então, curiosidade. a psicopedagogia, ela veio para poder complementar, porque como eu tinha feito psicologia e pedagogia, o trabalho, quando a gente entra no mercado de trabalho da psicóloga, não é assim. Me formei, né? Não sei se vocês já estão na graduação, se não estão, já devem estar caminhando, né? E quando a gente termina a graduação, a gente é um formado desempregado. Eu tenho um diploma, mas não tenho um emprego. Sim. E aí eu conversa com uma pessoa, com outra, e aí, você podia atender meu filho. Aí você podia atender meu filho. E aí, o que você acha? Aí eu comecei a especializar, né? E aí comecei a estudar psicopedagogia. Por quê? Na maioria das vezes,
o que chega de busca para atendimento de criança vem da escola. A escola identifica alguma questão, ou dificuldade de aprendizagem, ou dificuldade comportamental, encaminha para o psicólogo. E aí eu fui estudar psicopedagogia. Hoje eu atendo criança também, mas não especificamente na área de psicopedagogia. Até atendo. Se tiver, né, chegou uma criança com um déficit de aprendizagem, eu não vou tratar só o emocional, eu vou tratar também a parte pedagógica, né, direcionamento, vai descobrir como, o que a psicopedagogia faz? Ela descobre a forma com que a criança aprende. Eu aprendo cantando, eu aprendo através de vídeo, eu aprendo brincando, e aí a gente cria as estratégias, ensina para a família, é assim que eu trabalho, né? Eu ensino para a família qual é a estratégia e a família termina de aplicar em casa e a escola também faz esse direcionamento, é assim que vai. E assim, a gente, né, fez uma pesquisa, a gente sabe que 19 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e depressão, né? E para a gente começar, né, esse assunto, é um assunto muito delicado, muito, muito mesmo, porque, infelizmente, hoje em dia, né, ainda mais após a pandemia, as pessoas vêm cada vez mais apresentando esses transtornos, né? Aí eu queria te perguntar dessa diferença da ansiedade, da depressão, contar um pouquinho mais sobre, ainda mais em crianças, né? Como você falou, das escolas, porque o bullying, né, isso mexe muito. Eu queria saber de você como esse assunto, né, mais profundo. Então, depressão e ansiedade, né? Na verdade, elas podem estar interligadas ou podem vir separadas. Em depressão, de repente, uma mãe perde um filho, leva um choque e ela pode entrar em depressão. Foi uma depressão a partir de um choque, de um trauma, né? Ou a depressão, ela pode vir de uma evolução de ansiedade. Que a ansiedade, normalmente, ela passa por 3 níveis, né? Primeiramente, aquela preocupação. Vou fazer uma prova, estou nervoso. E aí, começa a ficar nervoso, daqui a pouco você vai apresentar um podcast e fica nervoso. E, de repente, você vai apresentar um podcast e trava. E aí você já é um alerta. Não, como é que eu posso ter alguma coisa, algum sentimento que mexe comigo e me impede de fazer alguma coisa? Porque ansiosa até eu fico, gente, para poder falar aqui para vocês, preparar, vir e tal. Então, ansioso todo mundo fica, não tem como aquela pessoa dizer assim, até porque antes de ser psicólogo eu sou ser humano, né? Então, todo mundo fica ansioso. Agora, a ansiedade ela não pode impedir você de fazer qualquer coisa, né? Me impediu, eu fui fazer a prova, cheguei no momento da prova, tive dor de barriga e não consegui fazer porque eu estava muito nervoso. Aí você já é um alerta para, um sinal de alerta para a ansiedade estar crescendo. A ansiedade, ela evolui desses primeiros passos, quando ela fica recorrente, né, e acontece esses bloqueios, ela pode evoluir para uma síndrome do pânico, que é o segundo estágio da ansiedade, onde a pessoa começa a sentir as mãos suando, pé gelado, batimentos cardíacos acelerados e medo. Começa a aparecer medo, tipo assim, eu tenho medo, toda vez que eu entro na igreja, parece que está todo mundo me olhando, eu tenho pavor de ficar lá, eu não consigo ficar, e vai embora. Isso acontece 1 vez, 2 vezes, então, já é um alerta onde está desenvolvendo o quê? Um pânico. E, desse pânico, ele pode evoluir a uma depressão. Então, a depressão, ela não é somente de um susto, e também não é somente da ansiedade, né? Pode acontecer dessas 2 formas. E vou falar para você que essa pesquisa que você fez em 19 milhões foi em torno de Brasil, né? Porque em torno mundial, aos dados de 2020, são 350 milhões de pessoas no mundo todo, né? Um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, né? É muita gente sofrendo. E assim, isso de 2020. Pensando num pós-pandemia, eu acredito que esse número ainda esteja bem
acima do que que eu estudei, né? A Duda falava também sobre a questão das crianças. Eu lembro que há um tempinho atrás eu conversava com uma pessoa que a gente fala que as crianças hoje em dia, né, muito mais inteligentes, muito mais ligadas, mas eu tenho um amigo que também é psicólogo e eu falava isso com ele, que também as crianças tendo problemas de adultos, né, principalmente nessa área psicológica, muito novas, né? Às vezes a gente pega aí para conversar com um psicólogo clínico aí, já ouvi relatos de criança de 10, 9 anos relatando algo como se fosse um adulto que passasse por um problema seríssimo. Então, como você vê hoje em dia essas crianças cada vez mais novas tendo problemas que na nossa época de criança nem sabia o que era. Psicologia para a gente era uma palavra que nem conseguia falar, de tão difícil. Era chinelo. Se resolvia no chinelo, né? Só o chinelo. Mas hoje em dia, como a psicologia vê essas crianças que passam tão novas por esses problemas, né? E como ela lida Então, com Vini, isso? o que acontece? Não é que não existia, sempre existiu. E não existia pouco, existia muito. Como você perguntou no início, né? Acabou, a gente vai pensando uma coisa, pensa em outra, as perguntas vão acontecendo. Venho de uma família bem numerosa, né? A minha família é gigantesca. Nós somos 5 irmãos e 6 primos. E onde a gente vivíamos todos juntos. E hoje, como psicólogo, quando eu olho para trás e vejo quanta coisa a gente tinha e que era só teimosia, era só pirraça, era mimado. E hoje já se vê de outra forma, né? Já se tem um olhar clínico para isso, porque a psicologia foi evoluindo ao longo dos anos, né? Ainda tem o preconceito, né? Mas, enfim, antigamente, né? Vou dizer assim, né? Algumas décadas atrás, ninguém entrava num consultório de psicólogo. Psicólogo é coisa de maluco, né? Então, meu filho não é maluco para poder tratar. Não é mimimi, não existe isso. Não existe. Não é doença. Exatamente. Mas, considerando o aumento populacional, né, hoje a gente vive numa sociedade mais idosa. Então, o número de pessoas cresceu muito, né, porque as pessoas hoje morrem mais tarde, vamos dizer assim, vivem mais, né? E o número de crianças, ela aumentou também, né? Então, assim, as pessoas, elas aparece mais a enfermidade. Uma outra questão que a gente não sabe ainda, né, em dado científico, eu não tenho esses dados para passar para vocês, né, mas as crianças hoje, elas, você vê um bebê que nasce, 2 dias depois ele está com o olho aberto, né? A minha mãe fala assim, gente, a criança demorava 7 dias para abrir o olho, né? A criança fala muito mais rápido, o desenvolvimento, ela acelerou. O que causou isso, a gente não sabe. Talvez pode ser a genética que vem modificando, como falávamos antes nos bastidores aí, né? A tecnologia, que o uso de celular hoje há estudos de que a pessoa vai mexer, né, com a sua postura, talvez vamos regredir, né? Enfim, talvez seja, né, isso aí o pensamento acelerado dos pais, né, que por via da tecnologia pode ter acelerado, e hoje a criança também nasce um pouco mais acelerada. Automaticamente, as questões emocionais, elas vão aparecer em menor idade, né? Como era a pergunta que vocês tinham feito, em menor idade ela vai aparecer. E elas relatam realmente casos, as expressões hoje das crianças, a forma com que a criança fala hoje, que ela se expressa, a criança hoje ela consegue ter um entendimento maior de ter voz, ter vez, e tudo isso também são as legislações que são desenvolvidas, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que já tem para mais de 30 anos aí, né? E ela vem trazer, né, a criança um direito, né, de fala, um direito de voz, um direito de expressão, e isso tudo vai mexendo realmente com as questões emocionais também, que elas não ficam paralisadas, né, ali. E como a senhora falou sobre a internet, né, que hoje em dia a gente vê que muitas crianças pequenas recebem um tablet quando começa a chorar, um celular,
e a gente acaba que vendo, mexe muito, né, com a cabeça delas. E entrando nesse assunto sobre ansiedade, depressão, as pessoas acabam achando que é mimimi e não é, né? E a senhora acha que pode acontecer com várias pessoas, né, de vários determinados momentos, e pode causar, como a senhora falou, que a ansiedade pode causar depressão, né? Tem outras doenças que acabam mexendo, né, como a esquizofrenia, né? Aí eu queria saber mais sobre essas, Acho que são dois assuntos né? Isso. diversos, né? Em relação a essa questão da tecnologia, eu vou falar desse primeiro, tá? A tecnologia com criança. Isso aparece no consultório. Aparece no consultório a criança que não desenvolve, tá? Ela não se desenvolve realmente. Isso que a gente falou antes, da criança ser despojada, dela poder falar, que ela fala, que ela tem expressão, que ela tem liberdade. Exatamente. Quando acontece 1 ano e pouquinho, eu trabalho em creche também, como eu sou professora, trabalhei, né? Até o ano passado eu trabalhei em creche. E, às vezes, as crianças começavam a chorar, a gente pegava o celular e dava, vamos fazer um teste. Dava assim, só para olhar. Na mesma hora. Na mesma hora. Então, a gente hoje recebe no consultório a criança que ela não sabe falar, que ela não se expressa, que ela não tem um desenvolvimento de articulações, de fala, de expressão, de convivência, ela não sabe conviver, porque isso foi tirado. Como o Vini falava, que ele é a raspinha do tacho da geração que brincou em rua. Bom, eu moro numa rua em que eu vejo pouca criança. Pouca. Eu acho que se tem 5 crianças que eu vejo na rua, de 2 casas específicas. As outras casas, ninguém. Eu moro nessa casa tem uns 14 anos, mais ou menos a idade da minha filha. 14 anos eu moro nessa casa. E tem 3 anos que eu descobri que ao lado da minha casa, muro com muro, mora uma adolescente de 14 anos. Da mesma idade. E elas nunca se viram. Nunca se viram. Então, as crianças, elas se aprisionaram. Por conta da violência também, outras questões, enfim. Mas o uso da tecnologia, o uso do celular, ela aprisionou. As crianças não brincam. Então, isso acontece delas adoecerem. Por quê? Se eu não sei conviver, e eu preciso saber conviver. Nós somos seres naturalmente sociáveis, né? Desde quando a gente está na barriguinha da mãe, lá no forninho, como diz hoje em dia, né? Desde quando a gente está no forninho, todo mundo passa a mão, e aí vem convive, e já reconhece o papai, isso e aquilo, já. Nós já estamos em quê? Em processo de desenvolvimento de socialização. No momento que corta o cordão umbilical, vem o quê? A rede de apoio. Vem as irmãs que ajudam, né, na qualidade de tia, vem a avó, vem outro que ajuda, e a criança ela vai desenvolvendo. Quando entra, né, as relações de igreja, de família, de vizinhos, desenvolve mais, até que ela entra na escola. Então, quando ela entra na escola, como eu disse lá no início, né, da nossa conversa, vai aparecer uma criança que não sabe interagir, que não sabe socializar. E aí, aonde a gente vê muito hoje, um dos casos também, que leva, né, ao suicídio, que leva ao avanço da depressão, é o que tem aumentado muito entre os jovens hoje, que tá? Não estou dizendo que relaciono dentro do consultório como sendo uma causa desse uso da tecnologia erradamente, é a fobia social. Hoje, os jovens, eles têm medo, fobia realmente de falar com outros jovens, de interagir, de se colocar, quando pensa que tem que se falar em público e apresentar um trabalho, travam e realmente não fazem. Eu atribuo a esse uso excessivo que a pessoa vai, desde pequena, vivendo no mundinho ali, travado, né? Aí, quando ela precisa ir
para socializar realmente, né? E para os pais hoje é muito cômodo, né? Você tem um celular, você fica quietinho, né? É claro, na creche foi só uma experiência, tá? A gente não dá celular. A gente não dá celular para as crianças na creche. Sim, foi só uma experiência. Vamos experimentar para ver o que eles fazem em casa. E dava chupeta, não parava. Dava isso, não parava. Quando a gente botou o celular, foi... Uns 4, 5 pararam. E hoje em dia, até com os jovens, né, é uma pressão muito, meu Deus, o que você vai fazer no seu futuro? Você já sabe o que você vai fazer, faculdade, emprego. Então, acho que desde criança, em algumas famílias, é claro, né, a gente tem essa pressão de, não, tem que desenvolver rápido, o mundo está aí, você tem que fazer as coisas. Então, eu acredito que isso piora cada vez mais a situação, né? Então, como eu falei com você, a gente vai voltar lá na segunda pergunta que ficou para trás. Né? Como eu falei, né, eu fiz a minha pesquisa, agora de mestrado, terminei, foi no Instituto Federal Fluminense de Cabo Frio, né? Que o IFE ele é grande, ele abrange quase 8 municípios, né? E o IFE sede de Macaé, né? Sede de Campos. E aí ele, Maricá, Cabo Frio e tal. E eu escolhi o polo Cabo Frio por ser o mais próximo, né? Então, e a pesquisa, ela apresentou um dado muito importante, que foi exatamente esse, né? Que a gente fala, o adoecer do jovem, que a gente percebeu, ele acontece mais para os jovens do ensino médio técnico. O que é esse ensino médio técnico? Ele é o curso do ensino médio normal e a criança ainda faz o técnico, que aí às vezes é química, técnico em química, técnico em laboratório, faz ainda uma outra especialização, né, para sair com um médio técnico. E há essa cobrança muito grande. Uma cobrança muito grande deles responderem às expectativas deles próprias, porque já tem, né, aquele que eu me cobro, eu preciso ser bom, eu preciso dar conta. Tem aqueles que os pais cobram, porque você vai todo dia para o IFE, passa o dia inteiro lá. Às vezes eles ficam, às vezes até à noite, estudam um dia inteiro. Então, eu não estou investindo em você à toa. Né? Você precisa. E há a pressão social, que é essa aí. O que você vai estudar, o que você vai ser. Né? Eu mesmo já fiz uma pressãozinha aqui com vocês, né? Estão na universidade. Né? Aquela cobrança básica que a gente faz, né? Para poder avançar, para poder evoluir, porque a gente, né, quer que o jovem ele acelere. Então, o que a gente viu na pesquisa, nos dados da pesquisa, é que o jovem ele adoece em maior proporção quando tem essa cobrança maior. Não acontece tanto lá com os jovens de ensino superior, porque já estão, né, no nível superior, já tem mais aquela resposta ali, a não ser quando estão no final da graduação. Olha que interessante, né? No final da graduação. Por quê? Aí eu volto lá na primeira fala, porque a gente é formado com um diploma sem emprego. E aí eu vou entrar no mercado de trabalho como? O que eu vou fazer com um canudo embaixo do braço, né? E aí o adoecimento ele aparece mais ou menos por aí. Mas a cobrança social, a cobrança interna, porque às vezes, mas quem te cobra isso? Quem está te pedindo para tirar nota boa? Não sou eu mesmo, eu preciso tirar nota boa, eu preciso provar para mim mesmo. Eu acho que quando a cobrança ela é interna, o adolescente, né, vamos falar em adolescência, né, e a pessoa, né? A pessoa adoece mais, porque não é só adolescente que adoece, tá, gente? Adulto adoece, a gente pode chegar lá nesse ponto seu aí. Adulto adoece e não adoece pouco. Adulto adoece e adoece muito. Né? Aqui, no nosso espaço paroquial, se a gente for fazer uma investigação, a gente vai encontrar muito adulto doente emocionalmente, com depressão, com pânico, e que tenta forçosamente, ou já vem em tratamento, né, esse controle aí. E aí, como se perguntou em relação à depressão e à ansiedade, né, e a esquizofrenia, né, acho que foi a palavra que você usou, né? Então, a depressão e o suicídio, né, que chega lá
O suicídio, ele é a consequência final, pá, né? Então, assim, só a pessoa que é ansiosa, que ela vai entrar em depressão e que ela vai cometer o suicídio? Não. Uma pessoa, ela pode ter um surto, ela pode ser uma pessoa bipolar, ela pode ser uma pessoa esquizofrênica, e aí ela pode surtar, e num surto ela pode vir a cometer um suicídio, né? Inclusive, o Setembro Amarelo, né? A gente não sabe o porquê, né? Você falou que desde 2015, né? 2015 ele foi instituído aqui no Brasil, mas vai fazer 30 anos o ano que vem, né? Foi em 1994, onde um jovem chamado... Eu esqueci o nome. Corta. Mike alguma coisa. Assim, um jovem americano, e ele cometeu um suicídio, ele pegou o carro e saiu em alta velocidade. E foi. E aí os pais deles, em 94 isso, num velório do filho, eles resolveram distribuir cartões amarrados com fitinhas amarelas. Foi aí que surgiu o Setembro Amarelo. Desse jovem, né? Quer dizer, em 94 já se tinha um alerta ao suicídio, né? Então, a gente... e o número só vem crescendo, né? Precisando cada vez mais alertar a sociedade, né? Você falava da cobrança, né? Eu lembro que uma vez, não sei, vendo alguma coisa sobre psicologia, me veio muito forte isso na cabeça, de que essa geração não lida tão bem com frustrações também, né? Talvez, como você falou, pela cobrança também na internet, aquelas pessoas que estão sempre sorrindo, a vida é uma maravilha, né? Ninguém mostra na internet o lado ruim da vida, sempre o lado bom, o lado alegre, né? Então, talvez essa geração lidar com a frustração seja um dos grandes problemas. Obviamente, você, como profissional, pode falar melhor, mas eu acho que é um grande problema da nossa geração lidar com frustrações, né? E ainda mais com esse prazer rápido que é o telefone, né? Não quer alguma coisa, não é um não, toma um telefone, você vai ficar quieto. Não vou dar um não vou chamar atenção. O prazer é muito rápido para a gente que está nessa geração. Então, talvez você, como profissional, vai falar muito melhor, mas a frustração, lidar com isso, seja um grande problema também, né? Não só para o jovem, né? Como eu falei, adulto também, né? Você lidar com a frustração é você ter uma bagagem emocional, né? Uma resistência interna bem fortalecida, né? Porque é como você disse, né? Você tem hoje, né, a resposta ali na palma da mão, né? E acontece bastante, né? Essa cobrança e a frustração, elas estão sim interligadas. Por quê? Você se prepara, a gente vê muito, né? Eu atendo bastante em São Pedro da Aldeia, né? Hoje o meu foco maior é lá, né, de atendimento. E o sonho de, vou botar assim, 80%, né? Sendo bem por baixo, né? 80% dos jovens lá querem seguir carreira militar. Quem mora em São Pedro da Aldeia, não sei por quê, tem ali a base aérea naval, né? E a cidade realmente ela foi construída com base nos militares, né? Que vieram, né? Criar moradia ali, enfim, se instalar ali. E 80% dos jovens querem ser militar. Muitos querem porque querem e outros querem porque os pais mandam você precisa seguir uma carreira, e aí eles optam, né, pelo militar, né, enfim. E aí, as provas militares, elas são muito concorridas, e a nível de Brasil, né, às vezes são 30, 40, 50 vagas a nível de Brasil, dependendo da prova que você for fazer. E você vai perder. E aí, quando você perde, você não sabe lidar com aquilo, né? Então, assim, lidar com a frustração, lidar com a perda, né? Que a gente volta lá, a gente vai e volta, né? A gente volta onde? Lá nas crianças que não brincam na rua.
Quem não brinca na rua não sabe perder um jogo de queimada, Verdade. não sabe perder uma bandeirinha, não sabe perder no pique-cola, agora é minha vez. Então, assim, são questões que precisam ser retomadas. Eu acho que a ideia seria essa, né? Seria a gente pensar em possibilidades de retomar essa convivência. Porque hoje a convivência da criança ela se restringe ao muro da escola. E ainda bem fechado. Né? Teve uns meses atrás aí, né, a ideia de ataques na escola, Sim, que ia ter verdade. ataques, e a gente teve dia na escola, eu trabalho numa escola onde a gente tem 350 alunos, e nesse dia que ia ter ataque, se eu tive 10 alunos, foi muito, dos 2 turnos. Porque os pais estavam com medo que vai ter ataque, né? Então, assim, o medo de fora, ele vem entrando na nossa casa, entra através do celular ou através da própria violência, mesmo que a gente sabe que acontece, e entra dentro da escola, que hoje é o único espaço também onde a criança convive um pouco mais. Então, é preciso trabalhar essa convivência maior, a pessoa precisa aprender a conviver desde pequeno, desde de bebê, né, já conviver com outras pessoas, conviver com os vizinhos, saber quem são as pessoas à sua volta, para poder ir desenvolvendo essa maturidade emocional que a gente não via tanto adoecer. Por mais que nós tínhamos as questões emocionais, né, nós, vou dizer assim, em relação à família numerosa, né, os 11, né? Porque nós éramos 11, cinco filhos da minha mãe, mais os 6 da minha tia. A gente convivia muito junto. E a gente não adoeceu. Por quê? Porque a gente convivia. Então, um tinha, né, aquela coisa de, sei lá, espelhar, fazia o papel do psicólogo ali, um com o outro. Enfim, e essa maturidade emocional ela foi sendo desenvolvida a partir da convivência. E hoje as pessoas não convivem. E não conviver, ela provoca realmente você não saber perder, né? Vai perder numa prova, vai perder num casamento, vai perder, enfim, um carro que você queria muito trocar e no dinheiro não deu para chegar até lá. Enfim, são frustrações, porque, na verdade, a frustração, ela, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tem mais momentos de frustrações do que de momentos de, opa, deu tudo certo. Para o retrocesso do nosso dia hoje. Cheguei no médico, era para ser atendida às 9h40, eu fui atendida aqui, hoje quase 11. Olha só aí. Aí você fica lá 1 hora, né? E se você não sabe lidar com a paciência de esperar, eu acho que... E hoje, até as salas de espera, eu achei uma coisa interessante. Eu falei, vou ler uma revista, eu procurei, não tinha. Só o celular mesmo para a pessoa poder ficar ali, né? Por isso que, né, acaba restringindo mais ainda o mundinho, né? Então, fiquei lá, aí você fica, eu tenho um monte de coisa para fazer. O que eu estou fazendo aqui? Aí, não, você tenta manter, né, a tranquilidade. Não tem nada para fazer, né? Não tem jeito. Eu acho que isso é você saber lidar com a frustração. Tem alguma coisa, é assim que eu ensino para os meus pacientes. Tem alguma coisa que você possa fazer? Não tem o que eu possa fazer. Então, se não tem o que eu posso fazer, respira e aguarde. Segue o barco. A gente falou desse conflito de gerações, né? Eu digo para algumas pessoas que a nossa geração assim, é meio que privilegiada porque a gente vê um rompimento ali muito rápido da história com a evolução da tecnologia, né? Dos anos 2000 para cá, como nós falávamos aqui em off, em 10 anos a tecnologia evoluiu, que se você falasse ali nos anos 98, que em 2015 teria um celular lá que faria isso, aquilo chamado de vídeo, a pessoa te chamava de maluca, né? Então foi uma evolução muito rápida, isso adquiriu para nós um conflito de gerações muito grande. Eu imagino que você, como trabalha como psicóloga, vê muito isso acontecer, de questões de um jovem que tem um problema e uma família que tem aquele pensamento antigo, a você tentar encaixar aquilo tudo. Quando a gente pensa em questão de sociedade, também acontece a mesma coisa, são conflitos de gerações que é muito difícil de se gerenciar. Né? Isso aí não vou dizer o maior, mas é dos maiores problemas que a gente enfrenta dentro de consultório, é esse aí. Porque
os pais, eles até levam. Eu até trouxe, porque ele queria vir, mas eu não sei por que não fala comigo. Mas acaba levando, porque vê que tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu trouxe aqui. E a resistência, né? Chega a casos de quando a ansiedade ela está muito alta, quando a pessoa está num sofrimento psíquico bem elevado, ela não precisa só de psicologia, ela precisa de psiquiatria também. E aí, quando entra a palavra psiquiatria, aí que trava de vez, né? Não tem. E muito vai, meninos, pela... A religião vai curar, a religião cura, a fé. Sempre quando chega alguém para mim, eu sempre pergunto, você tem alguma religião? É uma das perguntas básicas, porque eu acho que a fé, ela faz a gente acreditar, né? A gente trazer a fortaleza para essa questão, como eu disse, lidar com a frustração, lidar com as Te dá um questões do dia a alicerce ali, dia. né? Ela te dá a base. Sim. A fé, ela dá a base para você poder se fortalecer. Então, quando chega alguém, eu pergunto, você tem alguma religião? Ah, eu sou católica, mas não frequento muito. Então, procura frequentar. Tenta ir à missa pelo menos aos domingos. Né? Ah, eu sou evangélica, mas tem muito tempo que eu não vou à igreja. Eles falam desviado. Você é desviado. Então, acha o caminho de volta. Está desviando, então volta, né? Caminho que você... Porque, assim, a gente não... A intolerância religiosa, né? Nada a ver, né? A gente tem a nossa, mas a gente aprende a respeitar todos os espaços, todo mundo. Isso aí é fundamental. Mas, assim, a pessoa, né? Os pais, na maioria das vezes, avós, eles tendem a acreditar que a criança, o adolescente, ele vai dar conta, que a religião ela vai dar conta, só a fé basta. E não é. Então, assim, a fala você imagina, olha que coisa interessante, sabe? Eu tenho uma irmã que ela adora postar meme. E aí ela postou um meme há um tempo atrás, e eu achei assim, inusitado. Como o comprimido sabe onde dói. Como o comprimido sabe onde dói? Está com dor de cabeça? Você toma um comprimido e passa a dor de cabeça. Aí eu fiquei com aquilo, sabe, um tempão. Falei assim, gente, realmente, olha que inusitado. E aí eu trouxe essa fala, né, da minha irmã para o consultório. Por quê? Você consegue mostrar para a pessoa que a evolução da ciência, uma pessoa estudou muito até chegar num comprimido que vai passar aonde dói. E aí é onde eu entro a importância da psiquiatria nos casos, né, que precisa, porque a medicação psiquiátrica ela não vicia, diferente do que a pessoa pensa, ela não vicia. Ela vicia se você tomar errado. Você precisa fazer tratamento, né? Precisa fazer um tratamento. Se você não fizer um tratamento, tudo que você fizer uso vai te viciar, né? Até um chá, enfim, qualquer coisa, né? O seu cabelo vicia com shampoo e por aí vai, que você está fazendo errado. Hoje eu uso de um jeito, amanhã eu uso de outro e por aí vai. Mas a medicação certinha, né, controlada, E ela... é necessário, né? Porque hoje em dia é mais tranquilo. Mas ainda existe muito tabu, né? Em relação a esses tratamentos. E como a senhora falou sobre em relação aos pais, né? Que, não, mas meu filho está bem. E o filho não está bem, né? Então, a gente tem algumas coisas que a gente consegue identificar as pessoas que estão adoecendo, né? Então, tem alguma coisa, não, aquela pessoa não está bem. Aí, se a senhora puder falar sobre um pouquinho sobre esses sintomas, ou perceber, não, está muito quietinho no canto, aí ela está acostumada a falar muito. Quando eu pensei em fazer esse estudo, né, com os jovens, foi porque no consultório estava chegando, foi em 2019, 2020, não foi assim, a pandemia foi o auge, a pandemia aumentou, mas a pandemia não foi onde disparou, né? Então, para 2019, 2018, começou a aparecer muito jovem no consultório com fobia social,
com depressão, na faixa dos seus 14, 15, 16 anos. E aí a minha pergunta, que eu sempre fazia para eles: você conseguiu falar com um professor? Né? Eu, psicóloga, professora, você conseguiu falar com um professor? Não, eles nem me veem. Você nunca falou para um professor, o professor nunca notou uma diferença em você, uma escalada em sala de aula, seus amigos na escola? Não. Ninguém, os professores não viam uma diferença, né, falando em relação ao professor, né, e que foi o meu objeto de estudo, né? Tanto que a minha dissertação teve como título, né, a formação docente e a entre aspas, visibilidade do aluno em sofrimento psíquico. Se eu estou vendo ou se eu não estou vendo, e o que a minha formação acadêmica, o que a minha formação enquanto professor me deu para poder visualizar ou não visualizar esse aluno. Então, o que a gente percebe que eu sou muito calado. Eles diziam: eu não dou trabalho, eu fico na minha. E, assim, peguei o caso de um paciente que ficou uns 2 anos sem ir no recreio. Como que ninguém via que não ia no recreio? Não ia. Batia sinal e continuava na sala. Eu falei: mas você nem ao banheiro você ia, nem... Você estava 4, 5 horas na escola sem ir ao banheiro, sem beber uma água. Não, a água eu levo a minha garrafinha e quando eu estou com sede eu tomo um pouquinho. Mas eu não vou nem... Não saio da sala. Para quê? Para não ter que conviver com outras pessoas, né? Mas aí, voltando à sua pergunta, os mais quietinhos são aqueles que dão menos trabalho. E são os mais invisíveis. Entendeu? Porque quando a criança, um adolescente, ele é agitado, é um hiperativo, ele se mostra que também essa hiperatividade pode ser alguma coisa mascarada aí por trás, né? Mas quando ele é quietinho, ele não dá trabalho. E em casa é a mesma coisa. O tempo todo no celular, fica lá quietinho na dele, assistindo série. E quantos choques a gente vê, né? Eu acho que o último caso que a gente teve de adolescente, suicídio, foi em 2021 ou 22, agora não estou lembrando. Foi um jovem que suicidou ali no Clube Náutico, não sei se vocês ficaram sabendo, né? Foi um amigo meu. Foi, né? Então, acho que esse foi o caso que mais repercutiu, né, na cidade, enfim. Era um menino tranquilíssimo, calado, não falava, não dava trabalho. Na escola, minha irmã foi professora dele, e ela falava assim: gente, ele nunca deu trabalho na escola, mas são esses que nunca dão trabalho, que a gente precisa ter um alerta, né? Inclusive, no meu trabalho de pesquisa, eu apresentei as cores dos alertas. Depois eu vou compartilhar com vocês as cores do material que eu trouxe. As cores dos alertas. Quando está verde, olha o sinalzinho verde, aquela ansiedadezinha que vai batendo, né? Olha o sinal amarelo, quando você já começa a não praticar alguma coisa por conta daquilo. Aí tem um sinal laranja, quando você chega naquilo e você realmente não faz, você já tem o medo. E o sinal vermelho, quando você está travado, que você já não consegue falar, que você já está, né, no auge realmente do sofrimento, você precisa ter, né, esse alerta maior, né? Mas aí quando você já está no vermelho, a gente já está bem lá na frente, já precisando de medicação, já outras situações. E existem pequenos sinais que eu também sempre ensino para os meus pacientes, é o conhecimento do próprio corpo. A gente precisa conhecer o nosso corpo. Você sabe a hora... Aí hoje eu não estou bem. Estou agitada, estou nervosa, relaxa. Aí respira, conversa consigo mesmo. Para, respira. Tem como mudar? Não tem como mudar. Se não tem como mudar, respira. Tem um grande problema também que eu vejo, não sei se é paranoia minha, você como uma profissional vai me ajudar. Mas eu vejo que na internet, principalmente, há, infelizmente, às vezes uma romantização da depressão, dos problemas psicológicos. Muitas das vezes, vou falar aqui, porque às vezes muitas pessoas passam por isso,
Mas eu mesmo, assim, em casa, eu sou um cara que quem me conhece sabe que eu lido muito bem com problemas. Frustração, então, perdi tudo bem, vida que segue. Bem assim. Mas de estar num nível, assim, na internet das pessoas falarem, depressão, que não sei o quê, mas de uma forma desinformada, de a gente parar, assim, e se questionar. Caramba, eu sou uma pessoa que sorri muito, né? Muito alegre. Será que eu tenho algum problema? Tipo, de todo mundo começar a se questionar achando que tem algum problema. Eu vejo que é um problema justamente por isso, pela romantização, de não encarar, às vezes, a depressão, ou seja qual um transtorno, enfim, seja o que for, de uma forma séria. E sim como algo, não. Todo mundo tem. É como um siso aí que você tem, que você vai ter alguma hora, você tem que ter. Se a pessoa do lado tem, eu também vou ter, porque eu tenho que me mostrar para as pessoas que eu tenho essa doença, eu tenho que me mostrar na internet que eu passo por uma dificuldade. Então, eu acho que é mais um problema também isso, né? A romantização da depressão, que é algo muito sério, mas que algumas pessoas não levam tão a sério assim. A internet, né, a evolução tecnológica é maravilhosa, se você vê por um lado. Mas, por outro lado, ela também lhe traz causas e consequências bem pejorativas, como a gente viu, né, no início, lá quando eu falei da questão dos celulares. Né? Bom, pelo lado bom, eu vejo que quanto mais você fala de um assunto, mais você mostra para a pessoa a possibilidade dela se alertar. Né? Eu estou sentindo isso aqui, não. Aí um sinal amarelo para isso, aí um sinalzinho verde para isso. Então, quando você fala sobre o assunto, quando outras pessoas se expõem e você fala assim, poxa, não sou só eu que vivo isso. Isso, né? 350 milhões de pessoas, né, vivem isso. Então, a internet, ela traz esse lado bom de você poder se fortalecer à medida que você percebe que não está sozinho nesse sofrimento, que você pode... tem pessoas que postam e que às vezes dão dicas e que falam como é que conseguiu se livrar daquilo. Eu acho bem interessante. Então, assim, esse é o lado positivo. E essa questão da romantização, eu vejo no sentido de que a pessoa, ela... Aquilo que você disse, né? Se eu tenho, então isso aqui eu posso sentir também. A gente não precisa ir longe. A gente entra hoje numa escola, né? E a gente percebe a quantidade de pessoas que usam remédios, os famosos tarja preta, né? As medicações controladas, as medicações psiquiátricas, porque eu não dou conta de um aluno muito elevado, aí eu estou muito cansada, eu faço muita coisa, e aí eu não busco uma válvula de escape, que a gente precisa buscar essa válvula, o que faz, né, com que a gente se mantenha equilibrado. Você precisa ter alguma coisa que vai te manter equilibrado, alguma coisa que você gosta, algum hobby, uma coisa que você consegue fazer bem, e você se dedica àquilo ali. Então, assim, quando você entra num ambiente escolar e você vê de 60 professores, 70 professores que tem ali, 40 usam medicação controlada. Eu parei e falei assim, gente, não é possível. Mas realmente é fato, é verdade, isso aí realmente acontece, né? Então, pode ser naquela vibe, né, de que aí eu vou, ou então a pessoa chegou muito estressada, aí aquele assim, não, toma isso que eu tomei, olha, e aí vai ali acabar indo, né? Então, assim, achando que o que você sente é a mesma coisa que eu sinto, só que cada um tem a sua especificidade, o seu diferencial enquanto ser humano. Não é aquilo, a terapia que dá certo para você não é a mesma que vai dar certo para ela, não é a mesma que vai dar certo para mim. E a internet, como eu falei, não só a romantização, como você colocou, existem os dois lados. Existe o lado que é o lado bom, o lado positivo, onde você pode falar mais abertamente sobre assuntos que antes não se falava, né? Então, assim, esses dias eu estava até pensando, né, na Dona Maria louca, né? Que ela ficou aprisionada, né? Prenderam ela e de repente ela só tinha uma depressão, de repente ela não tinha um transtorno psiquiátrico severo, mas você parar e olhar para uma pessoa, né? Nós aqui, nós três, parar e eu disser para vocês assim, gente, não tenho a menor vontade de tomar banho, eu não vou levantar, não quero pentear o cabelo, não vou, não quero saber disso.
Achar o quê? Que sou louca, né? Começa, né? O estágio. E naquela época não se tinha conhecimento sobre isso, não sabia, não se falava. Então, hoje, a internet, né, a tecnologia, ela vem para mostrar também que essas coisas acontecem e que, às vezes, a pessoa ela não é um estágio de transtorno mental severo, ela já está em depressão, em pânico, e tem cura. Cura. Acho que essa palavra ela é fundamental para a gente colocar aqui, né? Tem cura. Não só tratamento, aí eu vou me tratar. Você vai se tratar e você vai ficar curado. Isso aí é importantíssimo. E nós, como leigos, como a gente consegue ajudar essas pessoas? Então, o primeiro ponto, Duda, que até trago, né, no meu trabalho, é a escuta. Tem até um vídeo que eu postei há uns anos atrás, né, falando, foi até no Setembro Amarelo. E o primeiro ponto é você oferecer a escuta. Só que você não pode oferecer uma escuta enquanto profissional. Por quê? Você pode adoecer junto com ela. Se a pessoa vai, te procura, você escuta hoje, aí amanhã ela vem, ai, foi bom, aliviei, passei para a Duda, conversei com ela, foi tão bom, e amanhã ela te procura de novo, e aí se você não tem um conhecimento profissional, se você não consegue lidar com aquilo, você começa a receber essa escuta para você, e você não sabe como trabalhar em você. Então, escuta. A pessoa passou, falou com você, amigo, amiga, vamos buscar uma ajuda profissional. Olha, eu conheço uma pessoa, eu sei alguém que pode ajudar, e aí, sabe, a ajuda, ela vem a partir da escuta, né? A questão do silêncio, de você, não, você pode deixar, pode confiar em mim, pode silenciar, não vai sair daqui, não vou falar para o seu pai, não vou falar para a sua mãe, até onde a gente puder, né? Porque aí o profissional, ele vai saber como abordar a família, para poder estar passando para a família o que é aquele adolescente, no caso adolescente, né? Se for adulto, já maior, já consegue caminhar, entre aspas, com as próprias pernas no tratamento, entendeu? Então, a escuta, né? Te escutei. Então, quando você percebeu uma mudança comportamental de um jovem, aí você para e está tudo bem, precisando de ajuda, né? Seja insistente, porque é difícil da pessoa falar, o porquê que está acontecendo, às vezes também, um outro caso também que causa muita depressão e que, assim, aparece demais no consultório, é a questão dos abusos sexuais. Os abusos sexuais, eles são, vou dizer assim, vou até parar para respirar. Porque acontece, e acontece muito, e acontece com as pessoas que estão mais próximos. E aí, daí, o adolescente, ele não quer falar, porque ele tem medo. Não, e aí se eu falar, for meu tio, ninguém vai acreditar em mim. Se for meu pai, padrasto, não vai acreditar. E passa a adolescência, às vezes, muito sem falar. Quando chega na idade adulta, aparece lá no consultório, doente. Tá? Então, assim, a escuta e ser insistente, né? Não, quer falar e tal, mas também respeitando o tempo da pessoa, tá? Sem aquela insistência. A gente tem um dado aqui, né, que pesquisamos e colocamos, que todos os anos o suicídio aparece entre as 20 principais causas de morte no mundo, para pessoas de todas as idades. Só ele é responsável por mais de 800 mil mortes, o que equivale a um suicídio a cada 40 segundos. Então, quando acontece um caso perto da gente, a gente fica naquele alarme, né? Meu Deus, aí mobiliza todo mundo, mas é algo muito mais frequente do que imaginamos, né? E, assim, eu que não conheço tanto de psicologia, mas eu imagino que o suicídio, como você falou, tem níveis. O suicídio é o extremo dele. Até chegar lá, eu creio que pelo menos na maioria das vezes, Na maioria. há degraus que a pessoa vai passando e é perceptível, né? E a gente tem que estar sensível
aos olhos esses gatilhos que a pessoa vai dando até chegar a esse extremo. Não é algo que geralmente, pelo menos do dia para a noite, a pessoa toma essa decisão, né? É um desespero imenso, eu creio assim. Eu digo que eu sou apaixonado pela minha vida, então eu imagino que todas as pessoas pensem assim. Então, você abrir mão disso é algo que até psicologicamente a gente pensa que é um desespero muito grande, né? Então, como a gente tem que ficar alerta a esses gatilhos, né? E também tem aquele tabu que o povo tem também, que é odeio esse tabu, que é de, não, a pessoa tem depressão, ela não vai falar. Quem tem depressão é só aquela pessoa que vai ficar quieta, a pessoa não vai dar gatilho, ela não vai expor. Eu já penso o contrário, se a pessoa está expondo é porque está num nível absurdo. Então, muita gente trata como brincadeira, né, esses gatilhos que as pessoas vão dando, mas tem aquelas pessoas que realmente vão demonstrar de uma forma mais clara, vão falar, vão pedir socorro quase claramente, né? E às vezes a gente não tem essa sensibilidade de ver. Então, há alguns anos atrás, a gente ouvia muito em relação ao suicídio aquele dito popular: cão que ladra não morde. Mentira. A pessoa fala que quer morrer, a pessoa tem pensamento suicida e ela realmente comete suicídio. E tem gente que tenta várias vezes. Quer morrer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, precisa de alerta, precisa realmente estar atento. Então, vocês que participam de uma comunidade jovem, né, que estão sempre junto com outras pessoas, né, sempre ficar alerta a um diferencial de um colega, a uma fala, né, como você mesmo disse, em diferentes idades. Então, em todos os espaços, né, a gente precisa estar com esse alerta, né, para as pessoas que adoecem. Só que a gente não pode acreditar que a pessoa que pensa em suicídio, que ela não vai cometer. E realmente é algo mais comum do que a gente pensa. É claro, esse caso aí que eu citei do jovem da nossa cidade, depois dele, eu acho que meus conhecidos de convivência, assim, entre aspas, né, que já passou, né, que eu sei quem é, de onde é, daí para lá, acho que já uns 4 ou 5 casos de suicídio aqui na cidade, de pessoas conhecidas, né? E às vezes, como a gente citou aí o caso do Mike, né, dos Estados Unidos, poderia ter se pensado simplesmente o quê? Num acidente de carro. Mas não foi. Ele já vinha dando alerta de que ele era um suicida. Então, às vezes acontece um acidente de carro e a gente acha que foi um acidente. Não. Às vezes a pessoa caiu de algum lugar e acha que foi só um acidente. Não. Entendeu? Então, o suicídio ele é bem comum e precisa realmente se falar, né, da parte não romantizada da internet. É preciso falar, sim, sobre ele, falar que acontece, falar que as pessoas precisam buscar ajuda, né? O buscar ajuda, ela não, ela faz toda a diferença. Porque a gente pode até achar, não, mas aquela pessoa estava rindo comigo até ontem e hoje se matou. Então, assim, tem muitas pessoas que riem na frente das câmeras ou na vida, assim, em casa tem uma vida totalmente diferente, né? Então, a gente realmente tem que prestar bastante atenção nesses casos porque é muito sério. Depressão é muito sério. A gente não pode achar que é uma coisa banal, é uma coisa... gente, meu Deus, quer se matar? Deixa. Ele não vai fazer, ele só está falando da boca para fora. Mas não. E a gente pensa muito em aonde procurar ajuda, né? Então, em relação aos sites, de pesquisar, a gente realmente tem que saber, estudar sobre esses casos, porque acontece muito, né? Então, primeiro lugar onde buscar ajuda, né, seria na rede, vou falar em rede pública, né, porque a gente tem as UBSs, né, que são as unidades de atenção básica, e nos casos mais graves o CAPS, né, então o CRAS, né, buscar, normalmente eles têm assistente social, eles têm psicólogo. Eu mesmo já trabalhei em UBS e a gente fazia esses atendimentos quando passava o agente comunitário de saúde, ele ia numa casa e aí ele identificava, olha, já tem uns 3 dias que eu vou lá, não quer abrir a porta e tal.
Aí a gente fazia o quê? Montava campanha e ia, né, buscar essas pessoas que a gente descobria estar doente. Mas o primeiro ponto onde buscar seria realmente o BS. Não indico para você assim, vamos buscar em site, vamos buscar, né? Eu não indico você buscar em site, por quê? Você pode buscar num site que não é confiável, entendeu? Então, eu não sei onde vou procurar. Unidade básica de saúde. Eu descobri uma amiga que está sofrendo, né, com um transtorno psíquico e tal. Busca uma unidade básica de saúde. De repente, se for de perto, que ela possa estar fazendo essa visita através do agente de saúde. Os agentes de saúde, eles têm um papel importantíssimo, né? Eles são o que antigamente chamavam dos médicos da família. Claro que eles não são médicos, né? Mas eles vão lá, eles coletam, eles conhecem a comunidade, eles sabem quem são as pessoas. Isso é bem interessante. A Duda falava a situação aquela pessoa estava sorrindo comigo ontem, eu lembrei desse caso de Araroma, que era um amigo próximo, né? Aí me veio uma analogia muito interessante na cabeça, que eu lembro que, pelo menos no caso dele, foi aquela pessoa que já teve alguns problemas psicológicos, aí teve aquele levante de, melhorou. Hoje em dia não toca mais no assunto, mas quando caiu de novo, infelizmente, foi a queda fatal, vamos dizer assim, né? E me veio uma analogia que, perdoem, é apenas uma analogia, mas é como aquelas pessoas que dão testemunho de uso de drogas falam, né? Você cai a primeira vez, aí você se recupera. Quando você cair de novo, pode ser muito pior. A segunda queda é sempre pior. E eu creio que na parte do suicídio, muitas vezes acontece assim. É aquela pessoa, não, deu uma melhorada, agora está feliz, está sorrindo. Foi só uma fase, só um momento. Mas não, essa pessoa pode vir a cair de novo e essa queda pode ser imensamente pior. Ou não pode ser a última queda, ela pode cair de novo, lá na terceira ser a fatal. Então a gente sempre tá com um alerta ligado. Né? Então, como eu disse, e repito, né, depressão, pânico, fobia social, tem cura. Tem cura. Só que em tudo na nossa vida, qualquer coisa, a gente precisa tentar manter um equilíbrio para a coisa. E buscar sempre uma válvula de escape, né? O que você faz para poder... eu gosto de tocar na igreja, eu gosto de estar com meus amigos lá, eu gosto de fazer missão, eu gosto de correr. Né? Uma coisa que você goste de fazer, né? Eu gosto de luta. E aí a atividade física e saúde mental é a parceria perfeita, né? Então, você precisa buscar uma válvula de escape, né? Uma coisa que você mantenha o equilíbrio ali, mas, ao mesmo tempo, a gente volta àquele assunto que eu falei antes, se conhecer. Por quê? A pessoa não dorme, acorda, agora não. Mesmo que ela esteja tendo uma recaída, a recaída dele não foi no dia. A recaída dele pode ter sido uma semana antes, 15 dias antes, um mês antes, 2 meses antes. Entendeu? Então, assim, antes o corpo já começou a dar uns sinais de alerta. Então, a pessoa, ela precisa, você tem uma gastrite. A gastrite você fica controladinha com ela, maravilhosa. Mas, de repente, um dia você comeu alguma coisa, ou, enfim, sentiu uma queimaçãozinha diferenciada, o seu corpo deu um alerta. A mesma coisa é a saúde emocional, a saúde mental. Ela te dá um alerta e a gente precisa conhecer o nosso próprio corpo. Isso é fundamental, se autoconhecer, né? O autoconhecimento. E no lado da religião também, né? Nós aqui somos um podcast católico, também tomar muito cuidado, né? Porque às vezes tem aquele tabu também de tudo é problema espiritual. Pelo amor de Deus, gente. Nem tudo. Calma, tem coisa que é mais séria. Né? Eu lembro que eu falava, acho que com o Jonas, né, aqui do grupo de oração, um encontro que a gente participou de jovens, e chegou um momento do encontro que 6, 7 pessoas estavam tendo crise de ansiedade ao mesmo tempo. Aí eu parei e perguntei, cara, o que está acontecendo? Aí ele, calma, nem tudo é problema espiritual. Vamos ver, passa o encontro, a gente vai analisar, vamos procurar ajuda, vamos ver o que é. Então a gente tem que tomar cuidado também em separar as coisas, né? Cada problema é uma solução. Tem problemas que são espirituais, tem problema que um desencadeia o outro, são espirituais e pessoais,
psicológicos, né? Então a gente tem que ter esse discernimento também, né? Aqui, por sorte, graças a Deus, a gente tem a Eliane, que ajuda muita gente, né? Quando o negócio fica feio, a gente pede socorro a ela e prontamente ela ajuda. Mas sacerdotes aí, seja de qual paróquia for, qual comunidade, sempre tenham cuidado de discernir as coisas e procurar um especialista, né? Para saber separar. Exatamente, né? Nós somos corpo e espírito, né? Então, andamos juntos. Não tem como separar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há questões que são interligadas do corpo e da alma, né? E existem questões que são só do corpo e existem questões que são só da alma. Mas a gente não pode generalizar, né? Dizer que, como eu falei lá atrás, né? Muita gente se depara com os pais, né? Que eles acreditam que a criança, o adolescente, ele está ali, mas que era só fazer uma oração, né? Assistir uma missa, assistir uma adoração, que vai passar, vai melhorar muito. Porque, assim, no caminho da fé é maravilhoso, né? Às vezes você, naquele dia, você está mais angustiado, mas, assim, uma coisa de um dia que você não está muito bem. Agora, você está sentindo sensações estranhas há algum tempo, vem sentindo, procura ajuda. Fale com seu padre, fale com o coordenador de um grupo, procure uma direção espiritual, que ali mesmo o próprio padre ele vai se direcionar, não, busca uma ajuda profissional, vamos ver uma outra pessoa, talvez aqui não fique só diretamente comigo, e aí, né, precisa ter esse alerta de que o tratamento, ele, afinal, a gente já descobriu, eu digo em termos de ser humano, tá? Cientistas, a gente já descobriu onde é que o comprimido dói, né? Verdade. Agora, uma curiosidade que foge um pouco desse assunto suicídio, vamos deixar uma coisa aqui um pouquinho mais leve. Você que é professora, né, também, você acha que na área da educação hoje a psicologia ela é tratada de uma forma tranquila, assim, segura, ou você acha que deveria ter mais empenho em incluir a psicologia nas redes públicas? Eu lembro que até conversava também com uma pessoa de qual seria a importância de ter um psicólogo no colégio, né? Em todas as escolas, infelizmente a gente sabe que não é uma realidade, mas que importância isso teria, não só ter uma psicóloga, mas também na formação de um professor, né? Se essa matéria hoje ela é tratada de uma forma boa ou está muito longe ainda disso? Deveria ter mais formações. Está bem longe da realidade, né? Do que se deveria. Um estudo no IFE são 8 polos, 2 psicólogas. Caramba! Como que elas vão dar conta? Meu Deus. E elas ainda atendem esses casos de jovens, né? E lida mais com jovem, adolescente, jovem, que sofrem, né, dos transtornos psíquicos, depressão, pânico, social. Elas trabalham, né, recebem, acolhem, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Elas acolhem esses adolescentes e ainda dão atendimento no que eles chamam de NAPNE. NAPNE é um núcleo de apoio a crianças com necessidades educacionais especiais. Tem um autista, elas fazem esse acolhimento, tem uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas fazem 2. Macaé, vou ver se eu consigo lembrar, tá? Campos, Macaé, Cabo Frio, Maricá, só aí a gente já viu. Meu Deus do céu. Tem outro também que acho que das outras eu não tem, não. Enfim, agora me fugiu. Mas, assim, são 2 psicólogas para poder fazer um atendimento nessa abrangência inteira. Gigantesco, não tem como. São muito Não jovens. sei se vocês já chegaram aí ao IFE. Não. Só aquele prédio ali, Caraca. você dá conta daquilo já é, né, absurdo, né? Mas a psicologia, dentro da escola, ela tem um papel, esse que eu orientei aqui, entre aspas, para vocês, né? Que é o da escuta. Psicólogo, dentro de escola, dentro de instituição, não faz atendimento. Não pode. Não, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, não permite. pode.
mas você vai ouvir e você vai direcionar. Olha, procura uma unidade básica de saúde, vamos ver onde é que tem, quem é o profissional, eu posso, né, fazer a ponte com a família, eu posso trazer a família, eu posso te escutar mais de uma vez, porque eu tenho a formação para fazer o filtro, né? Eu não posso te escutar fazer o tratamento terapêutico, mas eu posso te escutar várias vezes e fazer, né, esse direcionamento, enfim. Agora, pensar em ideal, o ideal seria pelo menos um psicólogo para cada 1.000 pessoas. Pelo menos, assim, eu falo assim, bem básico do básico. Para cada 1.000 alunos. Ah, tem escola que tem 1.000 alunos, então deveria ter um psicólogo ali. Tem escola que tem 350 alunos. Então, 2 escolas de 350 para um psicólogo. Porque as situações, elas acontecem. E elas não acontecem só com o jovem, ela vai acontecer com a criança. Né? Eu lembro, um ano retrasado, uma criança chegou na escola com uma garrafa de cachaça. Tinha uma garrafa de cachaça na mochila. Isso foi inusitado. Aí a gente parou e perguntou, mas minha mãe esqueceu a bebida dela na minha mochila. A mãe saiu, foi para o baile, né, para um show, e pegou a mochila da escola da menina e botou a bebida dela. Minha mãe esqueceu. Então, assim, uma criança que convive com isso, que fica em casa sozinha, que cuida dos irmãos, e, assim, apanham, tem muita questão de violência doméstica, precisa do psicólogo para poder fazer essa intervenção, né? E, assim, tem o orientador educacional. Existem municípios, eu não sei como é que funciona em relação a Araruama, mas acredito que aqui também. Cada escola tem um orientador educacional, mas o orientador educacional, ele ainda assim não é o psicólogo. Mas já ajuda, já faz uma parceria, já leva, né? Mas tem município aí que não tem nenhum orientador educacional ainda, enquanto Até profissional, professores né? também começar a ver, não, aquela criança, né? Porque até as pessoas, algumas crianças se abrem mais com professores ou com pessoas da escola do que com a própria família, né? E ter esse escape, né? Esse apoio é muito importante nas escolas. A gente percebe que não tem. Não tem jeito nenhum. Então, Duda, como foi meu objeto de estudo, né? Formação docente, né? Às vezes a formação do professor, ele não dá a base mínima para ele poder identificar. Porque, na verdade, vocês foram alunos, ou se não são, aqueles que ficam mais quietinhos, eles são os quietinhos, eles não dão trabalho. Para que eu fui me preocupar com Duda, se é... Ai, tão boazinha, uma fofa ela. Só assim, e vai ficando. E, às vezes, você está passando por umas questões em casa, questões de abuso, questão de álcool, de droga também. É um outro fator também que leva bastante ao suicídio, viu, Vini? Sim. A droga também, ela é um fator que merece também um alerta, né? Então, às vezes a criança está ali quietinha e ela sofre em casa. E precisaria, sim, do psicólogo escolar para poder estar ajudando nesse olhar, ajudando até o orientador educacional, que ele tem o quê? Uma formação pedagógica. Normalmente, o orientador educacional, ele é um pedagogo, ele vai analisar as questões de influência, mas aquilo que influencia na parte de aprendizado, né? O que está influenciando no aprendizado, mas nas questões mais internas, em relação às emocionais, o orientador educacional, às vezes, não tem formação, não conhece, não sabe lidar com isso. Então, né, a proposta, olha que proposta boa, já pensou? Olha aí, Um psicólogo a cada 1.000. Alô, Alô. A gente sabe, infelizmente, que hoje eu falei a formação de um professor, mas não é só isso, né? Mexe em toda uma estrutura. Infelizmente, a gente sabe hoje que muito professor aí se desdobra em 4, 5 colégios. Então, muito professor vai arrancar a cabeça e falar, meu Deus, Vini quer enfiar mais uma formação para a gente. Teria, obviamente, que readaptar o professor, ter uma atenção maior a uma turma, né? Obviamente, o professor precisaria ganhar melhor. A gente sabe que está um pouco distante disso, mas enfim. Uma outra curiosidade. A vida de um psicólogo, normalmente, elas se diferenciam um pouco das outras, por as pessoas acharem que você tem que escutar elas toda hora. Fulano é psicólogo, procura Eliane. Isso aqui, procura Eliane. As pessoas acham que você tem que resolver o problema do mundo por ser psicólogo. É uma realidade isso? É bem real.
Assim, não é que as pessoas achem que eu tenho que resolver o problema do mundo, mas em muitos locais assim onde de convivência, eu prefiro... Qual é a profissão? Professora. Eu prefiro utilizar a professora. Porque quando você se diz psicólogo, aí eles começam a perguntar: não, mas você acha que eu sou isso? Você acha que eu sou aquilo? O que você acha de mim? Gente, calma aí, não é assim. E achar que psicólogo, não, ele é forte, ela aguenta tudo, pode fazer, falar tudo, perguntar um monte de coisa que ela aguenta. Tem isso também, Então, né? é Mas isso. nós somos seres humanos, né? Exatamente. Antes de ser psicólogo, como eu falei, a gente é humano. Então, a gente tem, né, convivência, convive com pessoas, a gente tem família, tem toda uma estrutura aí por trás que precisa o quê? Não dá para resolver? Respira. É só aprender isso. Quando vocês aprenderem isso, está todo mundo... Mantra de Eliane. Mantra de Eliane. Vamos usar o mantra de Escolhe, Eliane. pessoal, já anota no caderninho, não, respira. Então, assim, respira. respira. Qualquer coisa. Respira, não pira. E lembrando também que nós falamos aqui muito dos jovens, mas lembrando que a depressão, a ansiedade não é um problema da juventude. Afeta todas as idades, todas as classes sociais, então não é um problema exclusivo de juventude não, tá? Você que é adulto também, escute muito do que foi dito aqui, porque vai servir para você também. Eu gosto muito desse assunto, porque, né, é muito falado, e como a gente falou, não é só com os jovens, com os idosos também, né? Tem muito índice de depressão e suicídio, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, e são muitos idosos, após pandemia também, porque alguns não têm família, né? E a gente fica, meu Deus, realmente não é uma coisa que é só ali, né, dentro daquela caixinha, é uma expansão muito grande. O idoso, ele tem o índice antes, né? Agora os jovens também estão equiparados, né? Mas antes a depressão, ela era assim, o pico era os idosos eram o grande pico, né? Porque as pessoas começam a se ver limitadas. Eu não atendo idoso, tá? Não atendo idoso, não, eu acho que você precisa, não que eu não tenha capacidade, não é isso, mas eu acho que você precisa se especializar, né? Como eu falei, eu atendia muita criança, ainda atendo criança, mas hoje eu estou mais voltada ao atendimento aos jovens, é o que eu tenho, assim, puxa a sardinha à brasa, né? É claro, quando a gente entra em plano de saúde, a gente atende o que vem, né? Mas a gente vai estudando mais, dizer que eu tenho um trato melhor para poder falar com os jovens, poder trabalhar com eles. É a área onde eu gosto, né? Estou gostando mais. Mesma coisa é o idoso. Você precisa estudar, você precisa de uma especialização. Você não pode, eu vou atender idoso que estou no consultório, ele vai vir, eu vou atender. Não, não é assim. Precisa de conhecimento para você, trato para você saber como é que lida com eles. Então, assim, eles, há anos atrás, era vou dizer assim, a comunidade, né? A comunidade que mais adoecia eram os idosos, né? Dentro da depressão, né? E o suicídio vem, só que eles vão se deixando, sabe? Eles vão se deixando. E com a pandemia aumentou, porque muitos idosos, até ontem eu conversava com um amigo, o pai dele era um idoso, viveu 107 anos. Meu Deus do céu. Faleceu tem 2 meses, com 107 anos. Eu pensei, qual o segredo da longevidade, né? Perdemos de fazer a pesquisa com ele, né? Enfim. Aí, ele comentando que a irmã dele mudou para casa, porque não podia, aquela coisa de sair, voltar, e para não ficar sem ver o pai, a irmã acabou se mudando para a casa dele. E moravam os 3, né? Mas teve muitos idosos que ficaram abandonados. Sim. Ficaram sozinhos. As pessoas iam, levavam a compra do supermercado lá e nem saíam. Naquele pico, né, no auge, realmente, da pandemia, né? A gente viu até pelos bancos da igreja que ficaram bem vazios. Depois que as pessoas foram retomando, né, retomando. E hoje, graças a Deus, a gente já consegue ver a nossa comunidade já bem presente, bem participativa, né? Eu até lembrei disso esses dias também. Minha mãe, que eu gosto muito de visitar lar de idosos, né? Se a gente olha assim no lar de idosos, principalmente, né? Às vezes idosos que foram deixados lá e a família abandonou. Então você vê aqueles idosos tristes, aquele semblante, né? Você vê, nem precisa perguntar à pessoa.
né? Pessoas abandonadas ou que perderam a esposa ou o esposo, que há muito tempo era casado, e a pessoa entra naquela tristeza, ou que, como a Duda falou, pensar que é um fardo, né? Aquele idoso pensar que é um fardo. Também já conheci muita gente assim. Não me leva para morar junto, não. Me deixa aqui sozinho, eu vou dar trabalho. E começa assim. E vai evoluindo o problema, né? Então, também é uma faixa etária que a gente precisa estar sempre muito alerta. Então, E eles ficam automaticamente carentes. verdade. Eles são muito Eu fui carentes. fazer estágio, né, que eu faço técnico de enfermagem, fui fazer estágio numa casa de lar de idosos. E acho que tinha uns 8 idosos lá. E assim, de manhã, sabe, eles tomando café. Claro, tem a enfermeira lá para poder dar toda essa assistência para eles, né? Só que tinha, acho que uns 3 idosos que os filhos só iam lá visitar e depois iam, mas não tinha esse tanto contato. E foi eu e mais 3 meninas. E, nossa, a gente conversou, a gente teve uma tarde tão boa, a gente conversou com eles, várias histórias. E é muito bom, porque eles realmente precisam, como a senhora falou, eles realmente têm essa carência, né? E ter essa atenção, eles conversam, eles têm aquele apego, eles, nossa, não, mas fiz isso em tal ano, é muito legal ter isso. A gente realmente precisa ter bastante atenção, né, em relação a eles. Eu acho que é até legal pensar também que a gente conversar e ter convivência com essas pessoas também faz a gente ver as coisas de um olhar diferente, né? Às vezes, muitos dos problemas que nós pensamos que às vezes tem, eu posso ter ansiedade, eu estou propício a ter isso. Conversar com essas pessoas que tiveram uma vivência, que viveram em outra época, evita também muito problema aí que a gente tem dentro de casa, né? Com certeza. Entender que a pessoa viveu em outro tempo, que naquele tempo aquilo era comum. E também, óbvio, né, esperar que a pessoa tenha essa compreensão com a gente, que somos também de outra geração. Eu estou ali meio no meio do caminho, mas tem o pessoal aí que é de uma extrema de outra. Eu acho que essa convivência, né, como a gente falou tanto aqui da convivência, também nos ajuda como ser humano, né, a entender esse processo de mudança, como tudo evoluiu, né, de antigamente para cá. E vamos chegando ao fim do nosso podcast. Falamos bastante, né? Mas, antes de terminar, a gente vai fazer um bate-bola com você, para conhecer um pouquinho mais dele. Beleza? Então, a gente sabe, né, que você gosta de correr, de esporte. Você tem algum time de coração, assim? Siga o líder. Ela e o Padre Leandro aqui estão sorrindo Botafogo. à toa. Outra perguntinha, um santo de devoção. Nossa Senhora de Guadalupe. Tá vendo? O que gosta de fazer para relaxar, né? Que a gente já tá com um papo assim, né, para dar... Então, eu gosto de 2 coisas. Uma, né, naturalmente, né? Eu gosto de correr, eu gosto de esporte, eu gosto de malhar pesado e tudo. Quando a escola tem aquele dia bem tenso, eu malho muito pesado. Eu gosto de pegar bastante peso. Aprendi a gostar há pouco tempo, tá? Não gostava não. Foi depois da pandemia. Depois da pandemia que eu descobri. Eu gostava. E o segundo, eu gosto de preparar a minha comida. A minha. Só a minha. Não. Ah, tá. Só... Eu já gostei muito de cozinhar. Hoje eu gosto de preparar a minha comida, eu preparo meu pratinho, eu enfeito ele e tiro foto. Eu gosto. Um esporte preferido? Então, apesar de eu correr, né, eu acho que a corrida não é meu esporte preferido. Eu gosto muito de assistir luta, eu gosto de luta. Eu acho, assistir não, assim, de ver uma pessoa lutando quando tem o judô, né, eu acho bem bacana. Não seria um que eu praticaria. Alô, irmã Camila. Oba, uma galinha. Mais uma irmã, aluna, mais uma aluna, mais as uma irmãs aluna. lutadoras, Tá até vendo? Kung Fu. Mais uma aluna, tá vendo? Já que a gente falou de comida, uma comida preferida. Comida preferida. Medalhão de frango. Com arroz à piamontese. No horário que a gente está aqui, ela mete um medalhão de frango, é brincadeira. Música. Pode ser um estilo, uma música preferida, mais de uma. Eu gosto de música católica,
mas eu gosto, vou dizer assim, das músicas mundanas, né? Lá em casa são 2 estilos. Ou está no católico, ou está na sofrência, no piseiro. Lá em casa é muita sofrência. Quando Marília Mendonça morreu, eu confesso que Foi triste. Muito. foi triste. Como você pensa estar aqui há 10 anos? Daqui a 10 anos? Profissionalmente, da vida, assim. Então, eu vou me aposentar, né? Falta muito. Falta muito não, falta pouco. Daqui a 10 anos eu vou estar aposentada. Eu acho que eu vou estar preparando minha comida como eu gosto. Medalhão de frango. Não, eu não faço raramente eu faço medalhão de frango. Quando fazer, chama a gente. Chama Então, a gente eu pra ainda não jantar lá. tenho uma proposta para minha aposentadoria. É uma coisa que eu preciso, de repente, parar ainda para poder estruturar. Eu tenho algumas ideias, mas eu já pensei em costurar, mas eu não sei costurar. Eu costurar roupa de boneca. Meu sonho era fazer roupas para minhas Barbies, mas assim, nunca fiz, nunca aprendi, né? Ou roupa de cachorro, já pensei assim, mas eu quero fazer bastante, assim, fazer um monte. Então, assim, eu não tenho um projeto de aposentadoria, não, mas daqui a 10 anos eu vou estar aposentada. Não pretendo continuar em consultório, não pretendo continuar em escola, pretendo outra vibe. Eu acho que a gente precisa abrir mercado para outras pessoas, gente jovem aí que quer vocês aí, ó, psicologia, tá? Indico, super indico. Sempre que alguém, um jovem fala fazer psicologia, eu falo, nossa, que massa, uma geração que precisa realmente para ir substituindo, porque a gente vai chegando a uma fase, né? Não vou dizer certa idade, que nem pega bem, né? A gente vai chegando a uma fase que a gente precisa ir passando o bastão, né? Como é aqui na igreja, a gente precisa ir passando o bastão para outras pessoas e por aí vai, né? Então, eu vou estar aposentada e acho que correndo bastante, por aí. Acho que é isso. Para fechar, o que você diria para Eliane de 15 anos? Eu, de 15 anos? Olha, a memória está curta para lembrar que eu tinha 15 anos, né? Mas eu, com 15 anos, eu acho que eu diria pouca coisa para ela, sabe por quê, Vini? Eu acho que eu vivi todas as fases da minha vida. Todas. Criança, eu fui criança, eu me permiti ser criança, subir em árvore, brincar com os meus primos, aprontar horrores. Eu aprontei muito. Hoje, quando uma pessoa me vê tranquila, falando sensatamente, a minha tia fala assim, cara, ainda bem que você mudou, né? Porque eu era realmente uma criança muito evitada. Então, a infância, eu vivi a infância, eu vivi a adolescência, eu namorei, eu passeei, eu trabalhei adolescente, claro, né? Uma família humilde, né? A gente trabalhava na adolescência, mas não era fardo pesado. A gente trabalhava, mas era tudo muito leve. Eu fui adulta, eu aprendi que eu tive que estudar, você tinha que estudar, ao mesmo tempo que você tinha que ter responsabilidade. Então, eu acho que eu diria para a Eliane, de 15 anos, caraca, tu viveu bem, parabéns, você soube aproveitar. Soube aproveitar. Soube aproveitar. Não menos importante, para fechar, a gente pede que você deixe uma mensagem para quem está em casa, né? Sobre esse assunto que nós falamos hoje, que é tão importante, né? Eu acho que também para aquelas pessoas que ainda enxergam a depressão, ainda enxergam o assunto suicídio como um tabu, né? Aqueles pais também que vão assistir, né? Que prestem atenção nos seus filhos, aqueles pais que ainda tratam esse assunto com certa rigidez, com certo olhar torto. Então, que você possa deixar uma mensagem, não só para eles, mas também para quem esteja passando por algum problema. A mensagem que vem no seu coração, a gente pede que você deixe aí para essa galerinha. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer para você, jovem, fale. Sempre vai ter alguém para te escutar, sempre vai ter alguém que você possa confiar e falar um pouco melhor sobre aquilo que você sente. Experimente conhecer o seu corpo, experimente conhecer a sua essência, aquilo que você sentir de diferente em você. Busque ajuda,
Não pense que esse sofrimento, que essa coisa que você sente, que é unicamente exclusivo seu, só você sente isso. Todos os jovens entram na igreja, entram nas festas, entram nos espaços sorrindo, brincando e são alegres. Não, muitos às vezes estão ali e estão passando pela mesma situação que você passa. E você, pai, mãe, responsável, observe bem o seu filho, observe as mudanças comportamentais, observe aquilo que ele te alerta, que ele... Qualquer sinal, qualquer mínimo sinal que ele lhe dê de diferente, ou está mais tranquilo, mais calado, ou está mais áspero, responde tudo que eu falo, responde, é da idade, é da fase. Claro, a gente sabe que existem as idades características, as idades mais difíceis, as idades onde a criança, o adolescente, ele não sabe se ele é criança, se ele é adulto, que ele é adulto para uma coisa e adolescente para outra, né? Mas procure olhar esse diferencial, seja paciente, esteja próximo dele e acredite que a depressão, o pânico, a fobia social, ela existe e tem tratamento. Estamos finalizando o nosso episódio com a maravilhosa Eliane. Maravilhosa, gente. Estamos aqui até amanhã. Não, é sério, eu ia falar isso agora. Eu ficava horas aqui te escutando, de verdade. Obrigada, Horas te escutando. Gente, temos os nossos próximos senadores. Tá? A gente está muito chique. Sim, o nosso podcast está chique, né? Está evoluindo aqui, a produção está trabalhando muito bem. Um abraço para a produção que está aí atrás das câmeras, grande Marcelão, tia Cris também, agradecemos muito. E a gente vai deixar aqui o agradecimento também a quem está patrocinando, quem está apoiando o nosso projeto, que é a Digicom Serviços Contábeis, Toninho Materiais de Construção, Bazar Moreira e a Academia GF Fitness. Então a gente agradece a todos os patrocinadores, muito obrigado por confiar no nosso trabalho e vamos junto, vamos evoluir, né? Quem também quiser patrocinar o nosso podcast, só procurar as nossas redes sociais. Quem tem alguma dúvida também sobre o assunto que foi falado aqui hoje, pode comentar aí no nosso vídeo, que a gente vai procurar a Eliane, graças a Deus ela é muito acessível. Né? E a gente deixa aí a resposta para vocês também. Né? Então, eu trouxe um presentinho para vocês, né? A gente esqueceu do presente. Esqueceu do presente? Então, nós somos conhecidos por ser um pouco interesseiros. Porque Só um pouquinho, galera, só um pouquinho. Poxa. Sempre pede um presente útil para o nosso convidado. Óbvio que com a Eliane não ia ser diferente, então ela trouxe o nosso presente. Então, o presente que eu trouxe para vocês de primeira instância, ainda não está 100% finalizado, mas é uma revista que eu estou publicando, tá? No caso, é uma resposta... É uma resposta da minha pesquisa de mestrado, como abordar os estudantes em situação de sofrimento psíquico nas escolas. No caso aqui está referenciada a escola, porque, como eu falei, que o mestrado ele foi feito para a escola. Mas tem várias dicas importantes, tem os sinais de alerta, tem os resultados da pesquisa, tem o que é um sofrimento psíquico, tem as cores de alerta, tá? Tudo aqui para vocês. Tem aonde buscar ajuda, bastante coisinhas interessantes. Eu acho que pode servir para vocês e para quem mais interessar. Mas ainda não saiu, não. Ainda vai sair a revista, mas vocês estão com o primeiro exemplar. Exclusivo, tá? Exclusivo. Ai, gente, está muito chique, muito chique. Muito bonitinho. Esse vai ser útil. Esse vai ser útil. É isso, gente. Muito, muito obrigada, Eliane, novamente. Você realmente foi incrível, maravilhosa. É isso, a gente compartilha o vídeo, curte o vídeo e seguem a gente nas redes sociais, Pascom Bananeiras. Tá? E é isso, até o próximo episódio. Muito obrigado a todo mundo aí que vai assistir o nosso vídeo. Compartilha, essa informação precisa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Né, como falamos aqui várias vezes, depressão não é brincadeira, problemas psicológicos não é uma brincadeira. Então, compartilhem, porque com certeza isso vai ajudar alguém. Eliane, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É sempre um prazer imenso falar com você. E também, obviamente, quem aí da paróquia for conhecido, precisar de uma ajuda, a Eliane, obviamente, na possibilidade dela, vai encaminhar vocês, vai... Você não está sozinho.
dar uma ajuda. Ninguém está sozinho. Nós, ainda mais como cristãos, somos uma família, somos todos irmãos. Então, a ajuda nunca vai faltar. Procure ajuda se possível e esteja atento a todos que estão à sua volta também. E Eliane, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sim, espero vir mais vezes. Com certeza, já está convidado. Já está convidado. Marca. Obrigado, gente. Beijo, Tchau, tchau. gente.